Boa noite, né? Que ele chegou depois. Nós vamos iniciar o nosso tema de hoje, que é processo obsessivo e as consequências da obsessão. Esse estudo está pautado no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. E ele faz parte de um seminário agora no mês de julho, né? Que ele ficou dividido em 4 temas. Então hoje é o 3º dia em que nós estamos tratando dessa questão obsessiva. Inicialmente, eu trouxe uma gravura que infelizmente não vai ser possível estar passando, né? Problemas no nosso computador, mas que ele trazia para nós a figura de 2 jovens algemados. Por que eu ia iniciar com essa gravura? Porque a partir do momento que surge o processo obsessivo, ele vai estar de alguma forma ligado a essa questão das algemas. Algema significa que nós estamos ali, aprisionados um ao outro, no caso, né? São 2 espíritos que eles estão aprisionados entre si por alguma razão de vidas passadas. Então a necessidade maior desse reencontro de almas é que possa haver um reajuste de ofensas ou de reajustes de mágoas que porventura ambos possam ter vivido em outras vidas, né? Então, com relação ao processo obsessivo, nós vamos ter com Manuel Filomeno de Miranda, que nos traz o seguinte: justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então a gente vê através da mensagem de Manuel Filomeno que esse processo obsessivo ele não se dá de uma forma brusca, apesar que temos casos que realmente é de uma forma muito repentina, mas em via de regra, o processo obsessivo, só pelo nome já sugere, é um processo. Ele é lento, ele é devagar, né? Ele inicia com uma sugestão mente a mente, de uma sugestão onde aquele espírito obsessor encontra uma pequena brecha, né, no seu companheiro, vamos dizer assim, de vidas passadas, e aí ele começa a plantar uma sementinha que até então não fazia parte do comportamento daquela pessoa, daquele espírito encarnado no caso. Então essa transferência de ideias que muitas vezes o obsessor faz para com o outro espírito não faz parte da rotina, né, do obsidiado. Então eis uma questão básica em que nós devemos ter bastante cuidado, porque toda ideia que ela não faz parte da minha rotina enquanto personalidade, que ela não faz parte do meu pensar, do meu comportamento, da minha linguagem, eu preciso acender uma luzinha, não é? Quando eu começo a sentir sensações que elas não me pertencem, principalmente sensações que traz um mal-estar, que traz um sofrimento, né, que traz ideias ruins, eu preciso ter o cuidado de analisar para que isso não se torne um processo mais frequente e, consequentemente, como o Manuel nos fala, em se transformar, né, em parasita. Que aí, se instalando esse parasita, aí nós vamos ter consequências mais graves. E outra, o que ocorre é
essa transmissão de sentimento, de mente a mente, porque na verdade já existe aí uma predisposição do obsidiado. Então, o obsessor, ele reconhece na sua vítima alguém que em vidas passadas tiveram alguma coisa em comum, tá? O obsessor, ao encontrar as defesas desprotegidas e a predisposição da vítima, o que acontece? Ele vai agir paulatinamente até conseguir o domínio daquela mente, do comportamento daquele espírito que ele está sondando, arrodeando, né? Instalando a sua onda mental na mente da pessoa ou na mente do obsessor. É igual a ser um processo analógico, né? Análogo. Vocês já viram a questão da onda, de uma onda de rádio, uma transmissão de rádio? Pois ela é bem idêntica. Quem já teve a oportunidade de escutar um rádio assim num local bem longe e de repente começa aquela interferência que você não consegue mais entender a transmissão de uma forma nítida. E aí você às vezes até chega o ouvido mais próximo do rádio para que você possa entender. E aí você não consegue porque existe aquela interferência, né, na transmissão. E a mesma coisa ocorre com a nossa energia, com a nossa sintonia. Se eu estou numa determinada sintonia, de repente eu sinto que ela abaixa, uma sintonia boa, e ela começa a diminuir em termos de positividade, o que eu tenho que fazer? Procurar elevar o pensamento em prece e buscar uma autoavaliação, para eu poder, de onde vem essas sensações, né? De onde vem esse pensamento que na verdade ele não é meu. Esse pensamento ou essa onda emitida pelo obsessor, ela se torna muitas vezes insistente, ela persiste tentando a resistência da evolução moral, ou não, porque se eu estou com a minha evolução moral ainda em desequilíbrio, eu vou tornar um alvo realmente bastante fácil para aquele meu suposto inimigo. Aí nós precisamos relembrar o filósofo Sócrates, quando ele coloca: conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela é importantíssima nesse processo e na nossa vida, porque a partir do momento que eu me pego tendo pensamentos incisivos, pensamentos repetitivos de forma negativa, de algo que eu não quero sentir, eu não venho sentindo, e aí aquilo fica martelando no meu ouvido, martelando no meu sentimento, eu preciso conhecer. Porque quando Sócrates fala conhece-te a ti mesmo, ele não fala para a gente conhecer apenas os nossos valores morais, mas ele também sugere que nós pensemos um pouco e saibamos nos conhecer enquanto pessoas em evolução. Quais são as nossas fragilidades? Porque quando nós sabemos as nossas fragilidades, obviamente nós vamos saber distinguir se aquele sentimento é meu ou se aquele sentimento é de um possível obsessor, né? Kardec explica que há também um envolvimento fluídico. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que se identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então veja que quando o obsessor consegue instalar uma certa bactéria, né, vamos chamar assim, em um determinado órgão, o que acontece?
nós vamos ficar à mercê, principalmente quando se instala em nossa mente, porque é através da mente que começa todo o processo obsessivo, né? Então eu fico à mercê daquele espírito. É onde eu tenho que realmente estar buscando esse autoconhecimento, para que eu possa dizer, opa, tem alguma coisa aí errada, e aí começar também a fortalecer a prece e a mudança de comportamento, né? Então a gente se vê aí envolto de uma teia, de um amaranhado de sentimentos e de ideias que, se não tomarmos cuidado, se a nossa vaidade ou o nosso orgulho não nos permitir buscar respostas, nós vamos chegar a um ponto em que teremos consequências graves, né? O processo, ele ocorre pela afinização da aura de ambos, identificação das raízes. Por que identificação das raízes? Porque nós temos alguma coisa a ver com esse espírito em outras vidas. Então são espíritos que se reencontram e que tiveram aí a oportunidade de conviverem juntos, de estar encarnados juntos, mas que houve alguma trama, né, de ambas as partes, de um ou de ambos. Então, não é nada novo. Existe aí um reencontro de pessoas conhecidas, né? Mas que infelizmente nós não lembramos hoje. Mas quando existe um reencontro numa reunião de desobsessão ou através de algum estudo, inicia-se aí o processo também de reconhecimento desses espíritos, né? De reencontro e de retrospectiva das ações realizadas em outras vidas, em outras encarnações. É como se fosse uma guerra silenciosa. Dependendo do grau de inteligência do espírito obsessor, esse vai usar de várias táticas. Às vezes, uma insinuação não dá certo. Aí você consegue superar e o que ocorre? Você deixa de lado. E aí vai vir uma outra. Ou seja, é insistente. Então, nós também precisamos estar nos fortalecendo, né, em relação a essas ideias persistentes. André Luiz, no livro Libertação, ele analisa o caso obsessivo de Margarida. O que é? O caso obsessivo de Margarida consistia no seguinte: ele era um cerco temporariamente organizado, como todo e qualquer processo obsessivo. Ele é temporário. Agora vai depender, obviamente, de quem? Do obsidiado. Se o obsidiado, aquela pessoa que está sendo de alguma forma perseguida, se buscar o auxílio necessário, ele pode ser temporário ou não. Se eu não busco e cruzo os braços, o que vai acontecer? Ele vai se inflamando aquele processo, né? Então, o de Margarida, no final vocês vão ver que ele foi um processo temporário, né? Os espíritos, eles atuavam de forma cruel e meticulosa, como todo processo obsessivo. Ele vem devagarinho, arrodeando, né, com algumas insinuações, com algumas coisas que não é de praxe acontecer no dia a dia. E os espíritos hipnotizadores, eles também mantêm vigília. Eles não ficam só uma horazinha ali conosco. Por quê? Porque eles estão testando a nossa evolução. Eles estão testando a nossa resistência, a nossa fé, né? A nossa forma de vida. Então eles ficam ali dia e noite, principalmente vigiando os nossos pensamentos. Certo? Por quê, gente? Porque pensamento e coração, eles estão bem juntos, bem juntos. A partir do momento que nós pensamos em alguma coisa, nós emitimos esse pensamento para o nosso coração. E aí, é pensamento, é razão, vamos dizer assim, razão e sentimento. Você pensou, você emitiu o sentimento, o coração vai agir. E o coração vai jorrar todo esse sentimento para o restante do corpo. Então, é assim, é um processo bem rápido. Mas tudo depende da abertura que nós vamos dar através do nosso
pensamento. É vigiar o pensamento. Até durante o sono, antes de dormir, nós precisamos vigiar, fazer uma análise de como que foi o nosso dia, para que possamos dormir em paz, né? E também emitir um pensamento bom a esses espíritos. Então, voltando aqui ao caso de Margarida, eles emitiam muitas vibrações maléficas, envolviam fluidicamente, né, Margarida, e eles começaram também a controlar através da telepatia. Mas como é que faz isso? Por que a telepatia? Porque na verdade existia um favorecimento de sintonia. É o que pode ocorrer com qualquer um de nós. Se eu estou favorecendo, né, que eles, através da telepatia, estejam me controlando, então eu sou um alvo muito fácil, não é verdade? Só que como é um processo, nós temos condições de estar procurando também a nossa defesa e não deixar que exista aí essa comunhão, né? Uma comunhão mental, certo? Porque está lidando aí o processo obsessivo com consciências endividadas. Então, se eu tenho a minha consciência presa de alguma forma no passado, o que vai ocorrer? Eu preciso resgatar. E nós não temos apenas uma vida. Com certeza tivemos outras vidas em que tivemos a oportunidade de amenizar determinadas situações. E muitas vezes eu amenizo, mas ainda não é o suficiente aquela única reencarnação. E aí vem outras. De algum modo, pelos estudos que fazemos, nós vemos que estamos num momento de que os nossos resgates, eles estão sendo bem amenizados, mas nós ainda não percebemos. E por isso, às vezes, pioramos determinados processos, né? Mais uma vez, nós precisamos recorrer à prece. A prece e a mudanças de atitude na nossa rotina de vida, ok? Então, com o tempo, com o trabalho que foi realizado na Casa Espírita, o caso de Margarida, ele foi sendo amenizado. Mas por quê? Porque existe todo um amparo espiritual e existe também aí um amparo médico. Nós nunca podemos deixar, durante todo o estudo que nós vamos fazer, nós vamos ver isso. Nenhum tratamento obsessivo deve prevalecer ou uma questão médica ou uma questão espiritual. Os dois, eles devem andar juntos para que haja um equilíbrio, né? Psicológico e orgânico também. Não podemos perder de vista que isto acontece porque os seres humanos, desviados dos retos caminhos, preferem situar-se mentalmente em faixas inferiores, escolhendo com esse comportamento as suas próprias companhias espirituais. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre as consequências. Se nós temos um processo obsessivo, com toda certeza nós vamos ter algumas consequências, né? E como o próprio nome diz, não são consequências muito boas. Semana passada, o Mário, ele conversou conosco sobre alguns tipos de obsessão. Falou sobre obsessão simples, falou sobre a fascinação, né? Falou também por alto sobre a subjugação, possessão, auto-obsessão, enfim. Ele fez um ótimo esboço em relação a isso. Hoje nós vamos nos ater mais à questão da subjugação, que é o processo mais forte, mais grave em relação aos anteriores, tá? Não desmerecendo o teor dos outros, porque se chega na obsessão, a obsessão da subjugação, é porque nós não cuidamos quando os sinais foram revelados lá no processo simples e no processo de fascinação. A subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? E aí os espíritos respondem que pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. É onde aqui entra a questão espiritual.
Porque quantos casos que nós vemos que o ser humano ele é dado, né, como louco, simplesmente como louco, mas que não tem essa outra visão da loucura espiritual. E os casos geralmente são agravados, porque o remédio, o medicamento em si, ele não vai atuar na alma, ele não vai atuar no espírito daquela pessoa, ele vai atuar diretamente no organismo. E às vezes tem, obviamente, um processo de ordem espiritual. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Muitas vezes são medicamentos também fortes demais, que ao invés de melhorar, vai complicar a questão orgânica de outra ordem, né? Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as buchas. As buchas, os choques e tantos outros métodos que eles utilizam, né, em determinadas clínicas para o tratamento de loucos propriamente dito, né? Nós temos aí, eu não sei se vocês já ouviram falar ou se já leram um livro chamado Holocausto Brasileiro, que ele se deu, foi escrito porque os casos, né, na verdade, a instituição ficava na cidade de Barbacena, lá em Minas Gerais. Então nós temos assim relatos extremamente chocantes, mas assim já de processos de subjugação e processo de possessão. Mas que infelizmente todos ali eles eram tratados voltado apenas para psicanálise, para medicina, e que não tinham esse olhar espiritual. Então eles sofreram assim, as pessoas que lá se internavam dificilmente saíam, e isso, gente, não está com muito tempo, já foi agora, né, no ano de 1961. Então assim, é recente esse processo que ocorreu lá em Minas, né? Muito chocante. Então quem desejar conhecer um pouco mais a história, quando as obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão, surgem distúrbios variados. Óbvio, se você chega a um processo onde você terá aí comprometimento, não só mental, mas comprometimento dos seus órgãos, a tendência é que nós tenhamos, ou que o obsidiado tenha, problemas variados, onde vem problemas de muitas ordens, né? E que realmente fica muito difícil um diagnóstico preciso, sensato, né, para que possa direcionar direitinho o tratamento daquela pessoa. Então é muito difícil de serem diagnosticados, mas nada é impossível, né? O sentimento que você alimenta logo pela manhã costuma ser aquele que acompanhará você durante todo o seu dia. Acorde, agradeça e tente se manter nessa vibração. O universo vai cuidar para que o resgate do seu dia, o restante do seu dia, fique sintonizado nesta mesma frequência. Quantos de nós acorda pela manhã e às vezes ao ouvir um simples bom dia, ao invés de dar bom dia, o que a gente faz, né? Ou o que faz? Bom dia por quê? Eu não tenho nada para ter um bom dia. Ou então às vezes levanta, já pensando nos problemas que tem para resolver, nas dificuldades, numa doença, algo ali no desequilíbrio familiar, e aí já levanta sintonizado de uma forma negativa. O ideal é que ao deitarmos, nós consigamos fazer esse exame de consciência para que possamos dormir de uma forma tranquila e que possamos acordar também com uma energia renovadora, positiva, porque só assim, mesmo que nós tenhamos dívidas passadas, o nosso merecimento, pelo esforço que a gente faz,
para a reforma íntima, é reconhecido pela espiritualidade superior que nos acompanha, não é? Então, como vocês verem, parte da nossa saúde física e mental depende exclusivamente de nós. A ciência precisa distinguir as causas físicas das morais para poder aplicar às moléstias os meios correlativos. Ora, a loucura, como temos demonstrado, é moléstia de função orgânica, num caso, e é de fundo espiritual em outros casos. Logo, a ciência precisa bem conhecer esta diferença para variar de ação segundo a espécie. Esse ensinamento a gente vai encontrar no livro A Loucura sob Novo Prisma, do Bezerra de Menezes. Então, como médico, ele sabia muito bem distinguir quando uma loucura é de cunho realmente orgânico ou quando a loucura ele era de cunho espiritual. É o que se procura hoje comungar com a ciência, para que possam haver aí direcionamentos mais correlativos, de forma mais sensata e precisa. Então, esse livro ele traz para a gente uma visão muito atual de casos que ocorrem no dia a dia e que, quando é uma questão física mesmo, orgânica, nós vamos ter aí, através dos exames, uma relevância. Nós vamos ter uma descoberta através dos exames. E quando se faz vários e vários exames e a medicina não consegue detectar, aí surge aquela incógnita, e aquela dúvida, e aí vai tendo aí um tratamento de forma paralela, sem realmente atuar na causa verdadeira, Quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo o aparelho material da vítima, produzindo lesões orgânicas em uma ou mais vísceras, o tratamento deve compreender a moralização pela evocação do obsessor no sentido de demovê-lo da perseguição, fazendo-lhe conhecer a lei pela qual terá que pagar, sem o que jamais poderá tomar a via que conduz às regiões da felicidade. Perdão mútuo servirá para ambos, tanto o obsessor como o obsidiado. Também nós vamos encontrar no livro A Loucura sob Novo Prisma, de Bezerra de Menezes. Uma pessoa em processo obsessivo grave apresenta-se acorrentada. Olha o que eu falei inicialmente, Acorrentada mentalmente, impedida de pensar por si só. Aí já começa esse processo de subjugação, que a pessoa já sente dificuldade de ter o seu próprio pensamento, de saber sobre a sua própria identidade, quem é, o que faz, por que está ali. E o processo de subjugação, ele é tão forte que ele vai dominando primeiramente a mente e depois ele também vai dominando alguns órgãos. Ou seja, ele vai instalando alguns parasitas em determinados órgãos do seu corpo. Torna-se um confinamento, uma prisão interior, solidão que mais faz sofrer. Então, os nossos amigos espirituais nos dizem que o que mais nos faz sofrer, faz sofrer o obsidiado, no caso, é essa prisão interior, é essa falta de força que muitas vezes você sofre, você está sufocado, você está ali preso e você não consegue se libertar e você não consegue saber o porquê daquilo. Aqui, Bezerra de Menezes já fala da questão da desobsessão, de uma forma subentendida, porque o trabalho de desobsessão numa casa espírita é onde ali existe todo um tratamento de reencontro de almas.
No plano espiritual, através do livro Missionários de Luz, do André Luiz, ele relata isso perfeitamente. Quando, em processos obsessivos, que já está aí caminhando para consequências muito graves, o que ocorre? Eles fazem trabalhos de desobsessão, utilizando os médiuns aqui da Terra, para que possam levar, juntar esses dois espíritos endividados, acorrentados entre si, para que eles possam se reconhecer no outro plano e daí iniciar a ação do perdão, né? Reconhecer o que eles fizeram um com o outro e através da conversação, da doutrinação, eles iniciarem o trabalho de perdão e muitas vezes de auto-perdão, que não basta eu perdoar o outro, mas eu também preciso perdoar a mim mesmo, né? Para não ficar remoendo coisas do passado. E aí diz também que vem essa lembrança do passado. Então, se eu me isolo, se eu estou numa onda de introspecção, o que vai ocorrer comigo? Um remorso. Muitas vezes eu até tenho o espírito que está me obsidiando, ele às vezes até faz durante o sono a pessoa relembrar de alguma coisa que ocorreu. E como não está num processo de tratamento, o que vai acontecer? É um choque muito grande para a pessoa, às vezes, tomar consciência de algo que fez. E aí, o que faz? Se isola, se fecha, vai se autotorturar, vai se automutilar. E aí vem todo esse sofrimento, né? A obsessão é a escravização momentânea do pensamento, quando este se apresenta tolhido na sua livre manifestação, em razão da onda mental alheia, que o constrange e o perturba, impedindo a sua expansão do seu corpo, ou seja, o nosso crescimento, né, moral. Então, antes que isso acontecer, nós já precisamos estar nos trabalhando, higienizando a nossa casa mental. Nós temos aqui dois casos que eu achei interessante e trouxe para vocês. Um é o caso da Esther com Matias, que nós vamos encontrar no livro Grilhões Partidos, né, do Manuel Filomeno de Miranda. É um livro também que traz casos de histerias, de epilepsia, de esquizofrenia. Então tem vários casos que muitas vezes a gente vê que realmente é um problema orgânico, mas muito tem aí essa dupla faceta, né? Do espiritual e também da questão médica. A Esther, ela era uma mocinha de 15 anos de idade, né? Nos conta no livro. E no dia do seu aniversário de 15 anos, né? Era filho de um casal que só tinha um filho, ele era militar, ele tinha servido na guerra, e aí tinha lá os seus inimigos, e um dos inimigos, segundo ele, disse que não tinha, né, nenhum inimigo, mas que ficou um que ele não lembrava. E esse inimigo do passado, ele ficou procurando, como todos os outros, nos procuram aquele que lhe fez mal, né? E exatamente no dia da festa de 15 anos de Esther, esse espírito reconheceu, porque as portas estavam todas abertas, era um dia de festa, muitos convidados, muitas polpas, etc e tal, e esse militar de alguma forma, né, era um pouquinho orgulhoso. Enfim, quando ele reconheceu aqueles espíritos que lhe tinham feito mal no passado, ele automaticamente vamos usar uma palavrinha meio forte, ele se apodera, ele se aproxima e ele envolve principalmente a filha, a Esther. E aí a Esther era acometida de muitos problemas, ou seja, não houve festa, né? Porque aquele momento ela começa a gritar, ela começa a se debater, e aí o que se pôde fazer foi a busca do tratamento, e logo internaram. Esther sofreu problemas seríssimos de todas as ordens.
até eles descobrirem, através do espiritismo, através de pessoas que trabalhavam em centro espírita, que eles começassem um tratamento espiritual, além do tratamento que era dado no hospício, porque ela chegou a ser internada e era tratada como louca. Então, ele era um caso de subjugação, já com características de possessão, porque a Esther, ela acordava de noite, ela via aquele espírito atormentando, e quando se está lendo, a gente se questiona, mas o que essa moça fez? Essa moça não fez nada, em 15 anos de idade, até agora, nada, né? Mas que, na verdade, depois que vai narrando, vai mostrando, através de uma reunião de desobsessão que foi realizada, mostra-se o quanto que a família toda estavam entrelaçados, estavam enlaçados em vidas passadas, né? Como vem o caso agora de eu contar nas minúcias, mas procure ler, que é muito interessante quantos casos dele se assemelha à nossa vida, né? A casos que nós temos aí próximos de nós. O pensamento da Esther, ela era tolhido, incapaz de se expressar, desequilíbrio físico e psíquico, ela passou a nem se alimentar mais, definhou demais. Então, assim, através da ajuda espiritual é que começou aí todo esse processo de resgate, de perdão, de reconhecimento do que um fez com o outro. Aí vem toda aquela onda de crime, né? De perseguição, de maldades em outras vidas. E são ações muito maléficas e maquiavélicas, que atualmente, se a gente liga a televisão, nós estamos ouvindo. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, quanto resgate ainda as pessoas estão juntando para que se houver uma próxima reencarnação, né? E o caso da doente em crise de loucura é uma outra que fala o seguinte: ela era uma doente recém-casada e ela ficava amarrada em seu leito. E a gente vê tantos casos assim, né? Ela estava totalmente hebetada. O que é hebetada? Debilitada mentalmente. Não coordena mais as suas funções neuronais. Era um caso já de possessão também. Tratamento indicado, o médico e o espiritual. No caso do Esther, os pais, apesar de relutar inicialmente, depois aceitaram. Então, aí eles conseguiram, né, o equilíbrio da sua filha e automaticamente da família toda, porque adoece toda a família. No caso dessa outra senhora, ela, após doutrinação patada no Evangelho dos Passes, ela melhorou consideravelmente, mas não quis continuar o tratamento espiritual. Achou que o tratamento médico era o suficiente, né? Então, o que acontece, gente? Se afasta da casa espírita. Não é que a gente tenha que não se afastar da casa espírita, mas nós não podemos nos afastar da reforma interior. Nós não podemos nos afastar da mudança de comportamento, de pensamento. Elevar, sublimar as nossas ações no dia a dia. Então, se nós nos afastamos, automaticamente nós perdemos a oportunidade de ouvir muita coisa boa de como precisamos dessa autorreforma. E aí, o que acontece? Volta todo aquele processo obsessivo. E muitas vezes volta de uma forma mais intensa, né? Mais insistente ali. E que, infelizmente, né? Essa pessoa desencarnou em pouco tempo, porque vai definhando, não tem como. O processo obsessivo, ele é muito forte. Esses casos, eles são contados também, muitos casos são contados também, e esse tratamento, quando eu me refiro, eles foram realizados no Centro Espírita Ivon Costa, no Rio. Mas nós temos muitos centros espíritas que trabalham fazem o tratamento espiritual. Todos fazem, na verdade, né? O que nós devemos é ter o comprometimento e a persistência.
Porque todo tratamento é a longo prazo. Você não toma um remédio hoje, para daqui 2, 3 dias estar perfeitamente bem, organicamente. Então, o espiritual é a mesma coisa. Tudo é a longo prazo. Allan Kardec demonstrou que o espírito é herdeiro de si mesmo, dos seus atos anteriores, que eles plasmam o destino futuro do qual não logra evadir, ou seja, se livrar, né? Também não devemos confundir que tudo é obsessão ou provocado por obsessores. Pode ser o quê? Uma auto-obsessão. Porque quando nós queremos nos livrar da nossa responsabilidade de buscar ajuda, nós geralmente fazemos o quê? Dizer que é um caso de obsessão, né? Ou então tudo é muito fácil. Ah, eu estou sentindo isso, essa ideia suicida, ou então essa ação grosseira, essa minha atitude de agressividade, de impaciência, insônia e outras coisas mais. Ah, isso é uma questão obsessiva. Não, eu preciso também olhar como é que está a minha rotina, né? De trabalho, de envolvimento que eu tenho no dia a dia. Tudo isso envolve a questão aí do filósofo do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, para que eu possa também definir, né? Distinguir o que é obsessão e o que não é. Também não devemos dizer que tudo é caso de mediunidade. Porque determinadas pessoas sentem algumas sensações, né? Ou têm alguns pensamentos, sentimentos diferentes no dia a dia e às vezes começa a dizer que é problema de mediunidade. E a gente sabe muito bem que mediunidade não é doença. Nós precisamos ter o cuidado e o conhecimento para saber distinguir direitinho, né? A mediunidade, ela requer o quê? Ela requer estudo, ela requer disciplina, discernimento e ela requer prática. Então, a partir do momento que você faz isso, você vai ver que muitos processos obsessivos não tem nada a ver com mediunidade. É totalmente distinto, ok? Nós temos também os casos místicos, ou seja, os dois casos ocorrem concomitantes. Processo obsessivo, o orgânico, o orgânico físico e nós temos também o espiritual. É muito comum encontrarmos casos de caráter misto, onde se conjugam obsessão e males físicos. O espírito enfermo, endividado, plasma no seu envoltório perispirítico os desvios, as deformidades de que é portador. Consequentemente, renascerá em corpo físico, que por sua vez refletirá desarmonias pré-existentes no espírito. Ou seja, nós temos o caso, né, de Dona Maria, que é um nome fictício, tá? Que ela apresentava a obsessão e ela também apresentava epilepsia. Mas a epilepsia é uma consequência da obsessão? Não, nem sempre. Então a gente tem que ter um cuidado, porque a epilepsia ela pode ter ocasionado, ela ter desenvolvido numa vida anterior, onde causou alguma coisa em seu órgão, lesionou algum órgão, que aí ela traz consigo essa doença, vamos dizer assim, física, nessa patologia aí psíquica, entende? E orgânica também, tá? Detectou-se que a paciente em vida passada, no caso, né, dessa senhora Dona Maria, havia sido pessoa de muito poder e de grande perversidade. Essa descoberta ela foi feita no Centro Espírita Ivon Costa, tá? E eles relatam pra gente através do livro da Sueli Caldas Schultz. E aí, ela teve a oportunidade de resgate nessa época e não conseguiu. Em uma outra vida, essa mesma senhora, ela teve a oportunidade de reencarnar com um corpo disforme e mesmo assim, ela aproveitou muito pouco da sua reencarnação. E o que acontece, gente? Vai juntando. Chega um determinado momento que você reencarna, mas você traz consigo todo esse teu passado. Tudo lá marcado no seu perispírito, né? E aí vai refletir onde? No seu corpo físico.
tudo aquilo que nós fizemos, né? O combate mais difícil não é com o obsessor, mas sim com relação a nós mesmos. E nós vamos ver o porquê. Que é no caso do obsidiado, né? Vamos ver um pouquinho a questão do obsidiado. Quem é esse obsidiado? Né? E por que a questão do combate mais difícil é feito, não é com o obsessor, e sim com a gente mesmo, com o obsidiado? As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Nós vamos encontrar no livro dos médiuns esse estudo, tá? O obsidiado, ele é oportunado, ele é atormentado, ele é perseguido. Então é como se ele fosse a vítima. E que nem sempre vítima, na verdade, ele nunca foi. Porque ele traz consigo toda uma carga que um dia ele provocou, o que está acontecendo hoje com ele, né? Então ele passa, com tudo isso, com todas as ações do obsidiado, ele passa o quê? A se fechar igual um casulo. É a prisão interior. Dependendo da manifestação fluídica que é emitida por esse obsessor ao obsidiado, começa a tolir o seu pensamento, né? Os seus sentimentos bons. E aí a pessoa começa a se fechar numa cela própria, né? Como se fosse a sua cela pessoal, como diz Joana de Ângeles. Até esse obsidiado, ele descobrir a necessidade, é como se ele fosse forçado a descobrir a necessidade da reforma íntima, em transformar o ódio em amor, a vingança em perdão e humilhar-se também, muitas vezes, para ser perdoado. Né? Nós temos que pedir perdão não só a Deus, mas pedir também perdão a esse nosso suposto algoz, né? Se ainda não conseguimos nossa plena liberdade, nossa carta de alforria para a eternidade, sustentamos um passado culposo e ainda não temos a plenitude da paz de consciência e cultivamos a inquietação e as lágrimas do remorso, somos forçosamente mantidos no cárcere de sombras que nós mesmos construímos. Então, aí nós estamos vendo que de vítima nós temos muito pouco. Muitas vezes quem é vítima em determinados casos é até o próprio obsessor. Então é uma simbiose, né? É um trabalho aí de troca de energias, infelizmente. Por isso que se fala que o combate mais difícil não é com o obsessor, mas sim contra nós mesmos, porque o obsessor, em um trabalho de desobsessão, um trabalho através da prece, né, e de muitas outras ações benéficas, ele pode até ser doutrinado e ele tomar consciência, uma tomada de consciência de que há necessidade de continuar na vida espiritual de uma forma melhor, buscando a sua autorreforma. E nós? E o obsidiado, que fica aqui na terra, será que ele vai buscar? Será que ele vai se libertar desse sentimento de culpa? Então também cabe ao obsidiado se libertar desse sentimento, desse remorso, dessa culpa, né, desse achismo de que em outras vidas causou isso e aquilo e de alguma forma contrai toda essa onda negativa, né? E a criança? Criança obsidiada. Nós já vimos isso em alguns casos, né? Vamos tentar recordar aqui. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter sido a educação, donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso. Ou seja,
nós temos aí uma criança em tenra idade, né, que já apresenta atitudes maléficas, pensamentos, linguagem de baixo escalão. E aí nós nos questionamos, por quê? Aí vai culpabilizar quem? A família, de que a família é isso e aquilo outro. Então, assim, faz-se necessária a investigação, a própria família, para analisar a forma de educação daquela criança e detectar se aqueles instintos, se aquele comportamento daquela criança é ou não alheia à educação que naquele momento está dando em casa, né? E quando se percebe que realmente extrapola a educação de casa, o que acontece? É buscar o tratamento espiritual imediatamente, né? Para não se agravar, porque uma criança que não é tratada na infância, imagine como uma criança, uma mente de uma criança dessa chega numa fase da adolescência ou numa fase adulta, ok? Tem alguns casos aqui que eu acho interessante, que a medicina, geralmente até diagnóstica, né? Faz um diagnóstico como crianças que apresentam vários transtornos, como crianças hiperativas, aquelas que são muito agitadas, que corre, que bate, que grita. E existe outro TOD, né, o transtorno opositor desafiador, e existem também muitos outros, como o transtorno bipolar, né, que também é uma mudança repentina de comportamento. Todos esses transtornos precisam serem avaliados de forma minuciosa, precisa, para não confundir o que é um transtorno e o que é uma obsessão logo na infância, tá certo? E o obsessor? Eu estou vendo aqui que o nosso tempo está bem aquém, mas nós já aquém não, né? Já está passando até. Mas nós começamos com uns 10 minutinhos, então mais uns 5 minutinhos, tá bom? Para eu concluir aqui. E o obsessor, gente? Os obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras. Espinheiros plantados por nossas mãos. Então, nós já vimos que de alguma forma nós colhemos a ira desse espírito que hoje está nos acompanhando de forma negativa, né? É uma pessoa como nós. Então ele não é diferente de nós e nem é estranho a nós, porque nós já tivemos uma ligação com eles, certo? É um irmão que requer muita prece, requer a nossa compaixão, o nosso entendimento, o nosso amor, o nosso perdão, tá? Para que eles possam também se equilibrarem, ter também essa tomada de consciência da sua própria identidade, a fim de evoluir. Nem todo obsessor ele tem consciência do mal que está praticando. Nós vamos ver mais à frente. Existem aqueles que agem por amor, por zelo, que é o caso que o Mário também contou, né, na reunião passada, de que a pessoa sentia a aproximação de um ente querido. E aquele ente querido achava que estava protegendo, que estava ali próximo. E na verdade, estava causando algum mal-estar, certo? Quando em reunião de desobsessão há sempre uma revelação do porquê das algemas, né, através dos grilhões partidos que eu falei para vocês, existe aí um reencontro e automaticamente um reajuste de conta, vamos dizer assim, uma prestação de contas. E aí, um possível reajuste de ações. Esse caso eu vou deixar e vamos falar um pouquinho sobre o modo de ação do obsessor. Consciente ou inconscientemente, usando ou não de artifício e sutilezas. O obsessor age sempre aproveitando das brechas morais que encontra em sua vítima. Ok. Age na surdina, nas nossas fragilidades. Por isso a importância de conhecer as nossas fragilidades e não só aquilo que temos de positivo e de bom em nós, né? Interessante, vou pular aqui um pouquinho, que via de regra, os obsessores chefiam outros obsessores,
que tanto podem ser seus cúmplices por vontade própria ou uma espécie de escravos dominados por processos análogos a processos análogos usados com os obsidiados encarnados. Interessante, né, chefes? Nós que trabalhamos em reuniões de desobsessão, nós sempre nos deparamos com falanges, com chefes que estão ali obsidiando também espíritos, e através dessa obsessão que fazem de desencarnado para desencarnado, eles impõem determinadas tarefas a alguns daqueles espíritos que chegaram fragilizados no plano espiritual a obsidiar o encarnado. E esse que faz muitas vezes um trabalho de perseguição a uma pessoa encarnada, às vezes nem tem consciência, porque ele chegou tão fragilizado lá, dado também a outras ações que ele provocou. O que acontece? Ele é comandado, né? E quando isso tudo é descoberto, trabalha-se de forma que haja aí também um reajuste entre eles, tá? Grande número de entidades se manifestam dizendo estar em determinado local, sendo mantidos, constrangidos, medo de sair, que é exatamente essa questão da chefia. Eles têm medo de serem castigados por aqueles chefes inteligentes, geralmente são muito inteligentes, né? E eles comandam todos aqueles outros espíritos, eles colocam sobre a sua guarda, tá? Mas na verdade, tudo isso tem um antídoto que nós sabemos, que é a prece. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia e poder. Então, nós seres humanos, diante de todas as orientações que nós temos, dos estudos, dessa oportunidade de reencarnação que nós estamos tendo hoje, nós também trazemos conosco essa força interior, que nós podemos movimentar de forma positiva. E com relação a esse movimento de forma positiva, através da prece, através do amor que nós podemos cultivar e desenvolver, é que nós vamos aí estar buscando essa possível cura, esse remédio, né, em relação a um processo obsessivo. Nós estaremos ajudando a nós e, consequentemente, todos aqueles espíritos em sofrimento. Então, boa noite a todos e muitíssimo obrigado pela paciência de nos ouvir nessa noite. Obrigada.